Hoje a gente vai dar uma brincada aqui, fazer uma tier list com os veteranos que passaram pelo futebol brasileiro e os que estão ainda em atividade. Nessa tier list aqui, separamos uma listinha e a gente vai nomear aqui do melhor ao INSS, praticamente deveria estar aposentado. Tem algumas lendas aqui do futebol brasileiro, de veteranos que jogaram por aqui, uns que jogaram muito, outros que foram medianos e outros que nem deveriam ter passado por aqui. Vamos lá. Luiz Adriano. Cara, a volta do Luiz Adriano pro Brasil foi. Creio que foi no Palmeiras, né? Que ele jogou. Conquistou uma Libertadores pelo Palmeiras. Se eu não me engano, acho que ele ganhou a Libertadores de 2020 com o Palmeiras. Ou ele já tinha saído. Não me lembro bem. Mas eu lembro que ele foi muito criticado aqui pela torcida do Palmeiras. Depois ele jogou no Internacional também. Ficou um pouco no banco, não jogou muito, a maioria dos jogos. Foi um pouco abaixo. Ele foi pro Vitória. Teve uma passagem aí muito ruim pelo Vitória. A torcida do Vitória criticou muito ele. Ele não conseguiu ter um desempenho bom aqui, né? Em nenhum desses três times ele conseguiu se sobrepor, né? E mostrar seu futebol como ele jogava antigamente. Então, Luiz Adriano, infelizmente, cara, era melhor ter se aposentado. INSS. Porque ele passou por três clubes e não conseguiu render em praticamente nenhum. Teve bons momentos no Palmeiras, né? Mas foi muito pouco e realmente não conseguiu render. E a torcida do Palmeiras odeia ele por provocação, essas coisas. Não levando em consideração isso, né? Mas sim, o futebol jogado, ele foi muito, muito, muito mal nesses clubes que ele passou. O velho Apondi, o lendário Apondi aqui. O Apondi jogou muita bola pelo Vitória. É, Jogou no Goiás também na Série A, fazendo gols, jogando um pouco mais adiantado como ponta, né? É, Eu vou colocar o Apodi aqui. Apodi, rapaz, Apodi tem história, cara. Se você não conhece, você precisa dar uma pesquisada aí pra poder ver a história dele, mas Apodi tem história, cara. Vamos lá, onde eu coloco esse Apodi aqui? Eu vou colocar Apodi, mas já Apodi o veterano. Vou colocar o Apodi veterano aqui como deu caldo, né? Não fez feio, teve seus momentos bons aqui no futebol brasileiro. Realmente, ele não jogou em times assim de muita relevância, né? Nos maiores times aqui do país. Mas nos times que ele jogou, ele conseguiu ir bem, cara. No Goiás, se eu não me engano, ele joga até hoje. Então vou botar aqui no Deu Caldo, porque quem assiste futebol, o futebol completo de todas as divisões, entende o que eu tô falando, cara. Conhece essas lendas do futebol brasileiro. Germancano. Germancano teve uma passagem pelo Vasco, onde ele fez vários gols, né? Se eu não me engano, foi em 21, né? Se eu não me engano, foi em 21 ou 22. 23 ele vai pro Fluminense e ganha a Libertadores e a Supercopa, fazendo gols também, temporadas absurdas dele no Fluminense. Não tem como, eu vou listar o Cano aqui. Ele jogou muito, cara. Jogou muito. Muito mesmo. Artilheiro nato. Com 35, 36 anos, fazendo a diferença pelo Fluminense de uma forma absurda, velho. Deixa eu dar aqui uma diminuída aqui pra vocês, porque ficou um pouco cortado aqui, mas a gente vai acertando aqui. Cássio não tem jeito, né? Ganhou tudo pelo Corinthians e tá no Cruzeiro agora. Não tá fazendo também muita diferença, como que eu posso dizer? Não viveu uma boa fase no Cruzeiro, né? E no Corinthians também era um pouco criticado. A gente tá comparando o Cássio aqui como veterano, tá ligado, rapaziada? Sem contar a história. Eu vou colocar o Cássio veterano. Não deu caldo. Porque ele teve muitos momentos bons no Corinthians, mesmo com a idade avançada. Onde ele segurou vários momentos do time, evitando o time de sofrer derrotas, né? O Corinthians brigou pelo rebaixamento em 2021, 2022, nesses tempos que o clube tava mal.
E o Cássio foi uma peça fundamental para o time permanecer na Série A. Lembrando que é o Cássio veterano, rapaziada. Não é a história dele, não. É o Cássio já coroa. Davi Luiz. Creio que eu vou causar uma polêmica aqui agora, hein? Eu acompanhei o Davi Luiz no Flamengo. A passagem dele também no Fortaleza. E eu vou dizer pra vocês que Davi Luiz, já mais coroa, era muito superestimado, velho. Muito, 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 muito. Fazendo partidas abaixo pra caramba, não jogando bem, jogando pelo nome. Em muitos momentos. Creio que ele teve algumas partidas boas pelo Flamengo. Em alguns momentos ele fez a diferença, como na Copa do Brasil contra o Galo. Mas são jogos assim que você pega contando na mão, rapaziada. Não é algo absurdo de temporadas que ele foi bem, e se manteve em um alto nível. Eu vou colocar o Davi Luiz aqui num abaixo, porque ele não fez muita diferença e você não lembra assim de grandes momentos do Davi Luiz. Só se você falar pelo nome, e pelo nome todo mundo conhece. Fábio Santos. Fábio Santos jogou pelo Corinthians e pelo Atlético Mineiro, né? Eu me lembro dele na final da Copa do Brasil, jogando contra o Flamengo e jogando contra o Galo, no Galo também um pouco. O Fábio Santos jogou bola, rapaziada. O Fábio Santos foi bem, mas já na reta final ele já estava um pouco abaixo, no Corinthians e no Atlético. Mas ele fazia os golzinhos de pênalti, segurava alguns jogos. Eu vou colocar ele aqui como um Del Caldo, porque ele fez a diferença nesses clubes, é, fazendo gol de pênalti e em alguns momentos também fazendo gol de falta, né? Não me lembro, mas eu acho que ele tem alguns gols de faltas também, se eu não me engano. Vamos lá, Fábio. Fábio tá com 45 anos, rapaziada, e sendo um dos melhores goleiros do Mundial que passou e fazendo a diferença pelo Fluminense. Então, eu vou segurar Fábio pro melhor jogador desses veteranos aqui. Felipe Melo também, rapaziada. Felipe Melo conquistou 3 Libertadores, 2 pelo Palmeiras e uma pelo Fluminense. Não jogou, né, as finais, né? Porém, ele fez a diferença pelo Palmeiras, nas outras fases. Jogou muito no Brasileirão também. Pelo Fluminense também, ele jogou bem. Foi a última temporada dele, assim, que a gente pode dizer que foi acima, né? 2023. Eu vou segurar ele também aqui pro melhor aqui, veterano, rapaziada. Fernandinho. Cara, o Fernandinho chegou no Atlético Paranaense, né? Fez alguns bons jogos. Foi bem, a torcida do Atlético fala bem dele, mas o Atlético caiu, né? Infelizmente, ele tava no time do Atlético que foi rebaixado, em 2024. O Fernandinho tava contundido nesse período, né? É, Eu não acho que ele tenha sido ido abaixo. Eu acho que ele fez uma diferençazinha no Atlético Paranaense em alguns momentos, né? Ele ainda deu um caldo, vou botar ele aqui, deu um caldo. Felipe Luiz. Creio que eu vou dar uma polemizada aqui também nesse jogador aqui, porque ele, pelo Flamengo, chegou em 2019, né? Em 2019 ele foi bem, mas ele era um jogador um pouco superestimado. Em alguns jogos, verdadeiramente, eu posso falar que ele jogava muito, ditava o ritmo ali do Flamengo na lateral, mas quem acompanhava via que ele não tinha velocidade, que ele não ia muito bem na parte defensiva. Na criação ele ia muito bem, porque tecnicamente com a bola no pé ele era muito bom, mas velocidade, agilidade para poder driblar, chegar no ataque, ele não tinha muito essas características e era facilmente batido. Eu vou colocar ele no abaixo pelo time que ele jogou e pelas possibilidades que ele tinha de poder jogar bem. Ele não foi um jogador acima que todo mundo assim esperava. É lógico que a maioria vai falar, Felipe Luiz jogou muito, mas se você pega os jogos e analisa o futebol detalhadamente, você vê que em alguns jogos ele foi muito abaixo e o nome cobria muito, assim como o Davi Luiz, as boas partidas dele.
Jeromel, não precisa nem falar, né? Jeromel jogou muito no Grêmio, ao lado do Kahneman, ganharam a Libertadores, fazendo uma baita diferença pro time, sendo um dos melhores zagueiros do país naquela época lá. O Jeromel fez diferença e foi um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro nos últimos tempos. Então vou botar ele aqui, não jogou muito. Gil do Corinthians. Cara, o Gil, nos últimos anos dele, não vem jogando nada bem, né? Ele saiu do Santos agora, jogou no Corinthians, nesse período aqui de uns 3 anos atrás. O Gil do Corinthians, ele foi bem em alguns momentos. Não foi muito, como é que eu posso dizer? Não foi muito bem, porque o time do Corinthians também era ruim, em alguns momentos ele falhava. Mas ele fez uma diferença no Corinthians. Ele, no Santos agora, nesse período aqui, no último período dele, essa última temporada dele foi mal, se eu não me engano, rescindiu com o Santos. Teve uma saída conturbada lá no time. Eu vou colocar o Gil aqui pela passagem dele no Santos e nessa reta final no Corinthians abaixo. Porque aqui é pegando o momento deles como veteranos, rapaziada, não é história. Hulk também eu vou segurar pro melhor, porque Hulk faz uma diferença absurda. Absurda, absurda, absurda. Wagner Love. Rapaz, Wagner Love jogou bem no esporte, né? Fez seus golzinhos com o esporte na Série B. Eu vou colocar o Wagner Love aqui, não deu caldo. Porque fez uma diferençazinha pelo esporte e pelos outros times que ele jogou. Pelo Corinthians também, já mais veterano. Fez o gol da final contra o São Paulo. Querendo ou não, isso deu uma diferença absurda pra ele. Deu uma relevância, né? Apesar da idade, ele fez diferença, isso que eu quero dizer. Marcelo, outra polêmica que eu vou causar aqui. Marcelo ganhou, foi campeão, jogou, fez gol. Mas quem acompanhava o Fluminense e o futebol dele nesse tempo viu que o Marcelo já não era o mesmo, né? Tava pesado, não marcava praticamente, não sustentava, não conseguia jogar o jogo inteiro. Contra o Internacional mesmo, pela Libertadores, ele deu algumas falhas que poderiam resultar em gol, mas o Valencia perdeu. Pela expectativa que a gente tinha no Marcelo e pelo que ele entregou, eu vou botar abaixo. Pelo futebol jogado, que a gente imaginava dele, ele foi muito abaixo do que poderia. O Mariano chegou, jogou na lateral direita, ganhou o título, se eu não me engano, ele foi campeão, né, com o Atlético em 2021, se eu não me engano, da Copa do Brasil e do Brasileirão. Sustentou, jogou bem, entrou contra o Botafogo bem na final da Libertadores. Não era um cara assim que ia titular toda hora, mas no melhor momento dele ele foi bem e fez diferença pro Galo. Eu vou botar aqui, não deu um caldo. Deu um caldo. O Medel. O Medel jogou bem no Vasco, né? Em alguns jogos. Conseguiu ir bem, mas não jogava muito, né? Teve algumas lesões e saiu pro Boca Juniors logo após um período, né, de lesão, se eu não me engano. Não acompanhei muito essa saída dele. Mas eu lembro dele jogando bem no Vasco, fazendo um pouco de diferença no Vasco. Então eu vou botar o Medel no deu um caldo. Porque quando ele jogou, ele fez diferença. Isso que eu quero dizer. Quem fez diferença aqui tem um nível de relevância alto. O Nenê, no futebol brasileiro, jogou também pelo Vasco. Tá no Juventude ainda jogando bem. E fazendo a diferença. Fez o gol, deu assistência nessa temporada com 45 anos. Pelo Vasco também, jogou bem, teve seus momentos. E fez a diferença. Então eu vou colocar o Nenê aqui. Não foi nada de absurdo assim que a gente pode dizer. Eu vou colocar o Nenê aqui no deu um caldo. Em alguns momentos que ele foi. Que o time precisou dele. Ele apareceu. Aliás, eu vou colocar o Nenê no. Deixa eu ver. Tô pensando em colocar ele no jogou muito, velho. Mas tô em dúvida aqui.
Porque ele fez diferença e, se eu não me engano, ele caiu com o Vasco, né? Vou colocar aqui mesmo, não deu um caldo. O Payet realmente fez um gol de falta importante pro Vasco. Em alguns momentos jogou, mas era reserva na maioria dos jogos. Não fazia muita diferença pro Vasco. Era melhor ter se aposentado. Realmente foi muito abaixo a passagem dele aqui no Brasil. Rafinha. Olha, cara, o Rafinha passou em 3 times aqui, né? São Paulo, Grêmio e Flamengo. No São Paulo e no Flamengo ele jogou bem, fez diferença. No Grêmio ele foi mal, o time caiu. Cara, pela Copa do Brasil e pelos títulos que ele jogou no Flamengo, no seu melhor momento, o Rafinha jogou muito, cara. Jogou muito, eu vou botar ele aqui no jogou muito, porque ele fez diferença, né? Ganhou títulos, foi relevante, né? Os títulos que ele ganhou não podem manchar com rebaixamento no Grêmio, né? Porque ele jogou em um time mal, também foi mal, né? Devemos falar isso, mas nos clubes que ele foi bem, ele ganhou títulos relevantes, de muita relevância. Renato Augusto. Cara, o Renato Augusto no Corinthians jogou bem, cara. Fez diferença no time. Mas já tinha muita lesão. Já não era o mesmo Renato Augusto, né? Ele passou por momentos de muito tempo afastado. Ele voltava, não conseguia jogar. Fez diferença pro Corinthians na Copa do Brasil contra o São Paulo, mas no jogo de volta o time foi eliminado. Já nessa fase mais veterana, ele não conseguiu jogar muito. Então vou colocar o Renato Augusto aqui no abaixo, porque ele não conseguiu jogar nessa fase dele mais veterana e não conseguiu fazer diferença pro time. Smalley foi pro Coritiba, realmente não fez diferença alguma pro Coritiba, não jogou bem, fez alguns gols, mas muito abaixo, muito abaixo. Se ficasse, poderia até se recuperar, né? Porque é um bom jogador, centroavante, mas não deu certo no Coritiba. Então eu vou colocar aqui NSS. O Vidal no Atlético Paranaense, não precisa a gente nem citar aqui, né? Ele jogou no Flamengo, já não era o Vidal que a gente conhecia. E no Atlético Paranaense ele realmente não foi bem, não jogou muito bem. Teve momentos abaixo. Então eu coloco o Vidal também aqui no INSS. Era melhor ter se aposentado, cara. Era melhor ter se aposentado, porque ele foi muito mal. Vamos lá, deixa eu subir aqui a tela mais pra vocês verem. Aqui a tier list. Vamos lá agora. O Everton. Cara, o Everton jogou muito. Fez muita diferença pro Palmeiras. E ganhou vários títulos relevantes, cara. Ele fica na briga aqui também. Vamos fazer nosso pódio. Quarto lugar. Por nível de relevância, futebol jogado e idade. O quarto desse top aqui vai ser o Felipe Melo. Cara, é bem difícil isso aqui, hein? É muito difícil, cara. Por títulos, vamos decidir aqui. E por idade. Eu vou colocar o Hulk como terceiro. Porque o Everton ganhou muito título com o Palmeiras. Duas Libertadores. Duas Copas do Brasil, se não me engano. Ou uma Copa do Brasil. Ganhou o Brasileiro. Defendendo muito com o Palmeiras, né? Sendo seguro lá no gol. E fazendo a diferença pro time. Agora, Everton e Fábio, eu vou fazer esse debate aqui com idade e com título. Vamos lá, como o propósito aqui é idade avançada e futebol jogado. Lógico que tem título importante, títulos relevantes. Mas o que um cara com 45 anos está fazendo até hoje, rapaziada? O que o cara com 45 está fazendo até hoje no futebol brasileiro é algo impressionante, fora do normal. O cara é o jogador com mais jogos oficiais na história do futebol. O cara foi bem no Mundial, pegou muito. Então, o primeiro aqui vai ser o Fábio por questão de idade e diferença. E o Everton será o segundo. Por quê? Porque o Everton ganhou bastante título, foi bem no Palmeiras. Mas um cara com 45 anos fazer o que faz, rapaziada.
Rapaziada, peraí. Fazendo o final do vídeo aqui, mas tem que fazer uma correção, velho. Não tem como, o Nenê jogou muito no futebol brasileiro. Mesmo que ele não tenha ganhado muitos títulos, né? Mas ele jogou bem pelo Vasco, pelo Juventude, ele deu gol, ele fez gol, deu assistência nessa temporada na Série A, com 45, se eu não me engano, anos. Fazendo gol, dando assistência, realmente jogou muito. Jogou muito pela idade e pelo que ele fez de diferença no clube. Então, se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal, comente se você concorda ou discorda com alguma coisa e dê sugestões aí de mais rankings aqui pra gente fazer, de mais tier lists aí que a gente possa trazer aqui no canal. Valeu, rapaziada. Tamo junto.